Continuando o nosso estudo sobre adoração, parte 2 do estudo, nós falávamos no final do primeira parte do estudo, que é necessário haver fé. Sem fé não pode acontecer de maneira nenhuma a adoração. Deus não recebe qualquer adoração sem a fé, sem o exercício da fé. Em Romanos capítulo 14, no versículo 23, na parte B, diz: tudo o que não provém da fé é pecado. Também em João capítulo 9, versículo 38, depois que Jesus conversava com uma pessoa necessitada de uma bênção, diz assim a palavra de Deus, esse versículo de João 9, 38. Então afirmou creio, Senhor, e o adorou. Jesus recebeu a adoração, mas quando ele declarou que ele cria em Jesus. Em 1 Pedro 1,8 diz: a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Aleluia, glória a Deus. A adoração gera conhecimento profundo de Deus e da intimidade com Deus. Quando você adora, o que proporciona a adoração é um conhecimento maior de Deus, um entendimento melhor das coisas de Deus. Em Salmos 25, versículo 14, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Quer conhecer mais coisas de Deus? Quer que Deus revele? Então entre na adoração, porque a adoração vai proporcionar a você mais conhecimento das coisas de Deus. A adoração individual. Cada pessoa que quer fazer a sua adoração pessoal. Nós temos dois tipos de adoração. Adoração coletiva, quando algumas pessoas se juntam para adorar a Deus, que é o caso dos cultos que nós realizamos, né? Que nós fazemos ao Senhor, agrupamento de pessoas para adorar a Deus, que se chama adoração coletiva. E agora vamos falar sobre adoração pessoal, o que requer uma adoração pessoal. Antes de você adorar a Deus, é necessário você descobrir qual a razão que está impulsionando você para adorar a Deus. É necessário você definir, né, no seu íntimo, por que é que você quer adorar a Deus. É necessário que você tenha convicção do porquê você quer adorar a Deus. Lembra que Jesus conhece o seu coração e ele detesta, ele não gosta de hipocrisia. Em João capítulo 6, versículo 26, diz: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e fartastes. Essa palavra Jesus disse para as pessoas que estavam seguindo ele logo depois dele ter feito a multiplicação de pães. Quando as pessoas souberam que ele havia multiplicado o pão, então mais pessoas se juntavam atrás de Jesus para ouvi-lo. E Jesus, que conhece o coração, ele disse esta palavra: vocês estão me buscando não porque você viu um sinal de multiplicação de pão, não porque você está acreditando que eu posso fazer alguma coisa. Vocês estão me procurando ou vocês estão querendo estar comigo por causa do pão que foi dado a vocês. Vocês querem comer e saciar. É isto que vocês querem agora. Então lembra, quando você vai entrar em adoração, pergunta para o teu coração: por que eu quero adorar a Deus?
é para um benefício próprio, é para adorar a Deus pelo que Ele é ou não. Amém? Que Deus nos faça parar, refletir e tomar decisões de adorá-lo, de louvá-lo, porque o amamos e não porque nós desejamos um benefício de Deus. Desculpe, caiu meu óculos. Eu estou assim, tira óculos e põe óculos, porque a minha visão é assim, eu preciso pôr óculos mais para enxergar de longe, né? E de perto, às vezes, atrapalha o óculos. Então, eu ponho óculos, tiro óculos. Vou tentar falar sem usar o óculos, acho que é melhor até. Então, quando nós buscamos adorar a Deus, é necessário primeiro descobrirmos o porquê. E também entender, refletir que a tomada de decisão para adorar a Deus é para louvá-lo porque nós o amamos e não porque nós desejamos um benefício pessoal, particular, que nós estamos querendo do Senhor. É porque nós desejamos um relacionamento profundo com Ele e não porque precisamos de alguma bênção. Adore a Deus não pelo que Ele pode fazer por você. Adore a Deus pelo que Ele é. O louvor que Deus quer receber é aquele que é comunicado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo informa você, orienta você, ajuda você a fazer o louvor, a adoração, baseado na vontade de Deus. Apenas uma vida submissa à plenitude do Espírito se encontra capacitada para expressar uma adoração ideal. Somente quando o Espírito Santo dirigir você profundamente, a sua adoração vai chegar a Deus e vai ser recebida por Deus. Em Filipenses capítulo 3, versículo 3, diz: Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, confie em Deus. Conheça Jesus, conheça o Senhor, saiba quem Ele é realmente para adorá-lo na verdade, como Ele gostaria que todos o adorem. Aleluia, glória a Deus. Muitos são os que tiveram os seus momentos de adoração. Nós temos alguns personagens que são importantes a gente mencionar e como eles buscavam a Deus e como eles adoravam a Deus. Vamos ver, por exemplo, Isaac, no livro de Gênesis, no capítulo 24, versículo 63. Vamos ver um momento de adoração de Isaac e que aconteceu com ele neste versículo bíblico relatado para nós. Gênesis 24, 63. Saíra Isaac a meditar no campo. No cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Então a gente observa aqui que Isaac, ele tinha uma forma de adorar a Deus, um momento de adorar a Deus. Ele foi ao campo, ou ele ia ao campo. Talvez lá no campo ele se sentisse mais à vontade, sentisse mais sozinho. Talvez ele pudesse ver a glória de Deus olhando o campo. Então ele saiu a meditar, a pensar nas coisas do Senhor. E quando já vinha a tardezinha, a tarde ia caindo, ele levantou os olhos. E ao levantar os olhos ele viu que vinha camelos. E se você observar a leitura, continuação da leitura, você vai ver que ele vê Rebeca chegando, porque o pai tinha mandado o empregado a buscar uma noiva para ele nas terras onde moravam antigamente. Então, uma bênção, né? Ele foi adorar a Deus e Deus deu a bênção dele ver de longe a Rebeca chegando e que ele nem a conhecia ainda. E Moisés também é um personagem adorador, que adorava a Deus. Salmos 94, 14. Esse salmo foi escrito por Moisés.
ele diz assim: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Então Moisés tinha a prática de adorar a Deus de manhã, talvez porque ele, de manhã, buscando ao Senhor, ele se sentia confortado para o dia todo. A benignidade do Senhor, a presença do Senhor durante todo o dia. De manhã ele buscava o Senhor. Davi também no Salmos 55, 17 diz: à tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Então Davi tinha 3 momentos do dia em que ele buscava a Deus: de tarde, de manhã e ao meio-dia. E ali ele, ao meditar, ele falava com Deus, derramava suas queixas, suas lamentações, e Deus ouvia a sua voz. Daniel, também um adorador a Deus, em Daniel 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, 3 vezes ao dia, Daniel buscava adorar a Deus. E não adorava a Deus em qualquer lugar. Ele subia no seu quarto, abria janelas, onde as janelas davam vista para os lados de Jerusalém. E as 3 vezes durante o dia ele fazia isso, adorava a Deus e engrandecia o Senhor. Pedro também, um adorador, em Atos capítulo 10, versículo 9. No dia seguinte, indo eles a caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado e por volta da hora sexta, a fim de orar. Então Pedro também, um adorador, ele buscava um lugar separado, um lugar alto, né? A Bíblia subiu ao eirado e ali ele orava ao Senhor. Então é necessário a gente, quando vai adorar, ter um lugar especial para isso. Jesus também, um adorador, Mateus capítulo 14, versículo 23. E despedida as multidões, subiu ao monte e foi orar, sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus sempre adorou a Deus no monte e de preferência sozinho. Ele buscava o Senhor num lugar especial. Graças a Deus, procure ter um lugar de adoração a Deus. Vamos ainda completar esta segunda parte de adoração, falando de 3 elementos com relação ao louvor e adoração. 3 coisas que devem acontecer numa adoração. A primeira delas é a oração. A segunda delas é a leitura da palavra. E a terceira delas, a meditação na palavra lida. Então, oração. A oração, ela deve estar sempre acompanhado de glórias a Deus, pelos atributos de Deus e com gratidão no coração. Então, a oração que você deve fazer na hora do louvor, da adoração, é a oração de gratidão, onde você dá glórias a Deus, onde você exalta o Senhor. Não entra em adoração fazendo os pedidos. Não, comece a glorificar a Deus, a adorar a Deus pelo que Ele é na essência do seu ser, é Deus. Então, oração é necessária, oração de gratidão, de louvor, de adoração mesmo ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Então, outra coisa na oração que você deve fazer é adorar a Deus ou orar a Deus
não só com palavras em português, mas em palavras em línguas estranhas. O apóstolo Paulo, nessa primeira carta aos Coríntios, ele diz que ele exalta da necessidade de orar em línguas e de para que ao falar em línguas. Falar em línguas, você não edifica ninguém. Você não edifica ninguém, porque quando você fala em línguas, você está glorificando a Deus, falando diretamente com Deus, e nem mesmo o seu intelecto sabe aquilo que você está falando, a menos que Deus te dê um dom chamado interpretação de línguas. Aí o Senhor pode te esclarecer aquilo que você está falando. Então você pode entrar em oração, numa adoração, não só em português, mas também numa língua estranha que o Senhor te batizou. Amém, Jesus? A leitura da palavra, que é o segundo elemento necessário. Primeiro, o elemento necessário para a adoração é a oração. Segundo, a leitura da palavra. A leitura da palavra é indispensável no serviço de adoração individual. Tanto que o simples fato de adentrar na palavra já é um ato singular de louvor. O simples fato de você pegar a Bíblia e ler a Bíblia já é um ato de louvor ao Senhor. Porque você poderia ler um livro qualquer, você poderia assistir um programa qualquer de televisão, de vídeo, mas o simples fato de você já pegar a Bíblia para ler a Bíblia já é um ato de louvor ao Senhor. É necessário então haver conformidade entre o nosso louvor e as diretrizes bíblicas, A adoração bem-sucedida é aquela que o adorador que tem a vida pautada na palavra de Deus. Ou seja, toda a sua vida precisa ser direcionada pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus precisa ser conhecida por você. Você deve ler, reler, você deve estudar a palavra de Deus para não entrar em adoração pedindo, requerendo coisas que na verdade a palavra de Deus não te autoriza a fazer. Amém, Jesus? A meditação também é necessária como um elemento para a adoração. Primeiro elemento, oração. Segundo elemento é leitura. Terceiro elemento, meditação. Meditação na palavra de Deus. Meditar é submeter a exame interior, é estudar, é refletir, é abrir janelas para uma compreensão mais ampla de Deus, sua essência, seus atributos, seus planos, sua palavra. Quando você começa a meditar, o Espírito Santo começa a abrir janelas que você não conhecia, abrir visões espirituais que você não enxergava. Então é através da meditação que surte este saber, essa sabedoria que a Bíblia diz. Não é conhecimento, é sabedoria de Deus, revelação de mistérios do Senhor. Em Salmos, capítulo 104, versículo 34, diz: seja-lhe agradável a minha meditação, e eu me alegrarei no Senhor. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Então que a nossa meditação na palavra seja agradável ao Senhor. Amém? Em Salmos 39, versículo 3, embraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo, então disse eu com a minha própria língua. Quando a gente começa a meditar, começa a abrasar o nosso coração, né? Começa a ter fogo do Espírito Santo em nós e nós começamos a ter a presença do Senhor gloriosa. Em Salmos
55:17 diz: à tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Aleluia! Glória a Deus. Salmo 77:6 diz: de noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Aleluia! Então, de noite, comece a meditar na palavra do Senhor e o seu espírito vai entrar em conhecimento de Deus. O lema do adorador deverá ser sempre este: tudo eu farei para a glória de Deus. Quando você quer adorar, o seu lema o seu alvo eu vou fazer tudo para a glória de Deus. Cada dia é uma nova oportunidade de louvar a Deus, não importa se é dia ou se é noite, ou na igreja ou não na igreja, num lugar especial. Para o adorador, todo dia é o dia de louvor a Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Diz assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força de Deus, sempre para que pelo meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia! Bom é estudar a palavra de Deus, não é verdade? Bom é estarmos meditando nesse tema agora. Glória a Deus. E assim nós estamos terminando este estudo sobre a adoração. O que é adoração, elementos da adoração, o que é necessário para a adoração. E terminamos aqui com uma adoração pessoal. Não esqueça, na sua adoração precisa haver a oração, precisa haver a palavra de Deus, precisa haver a meditação na palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Soberano Deus, poderoso Pai, terminamos aqui, Senhor, este pequeno estudo sobre a adoração. E pedimos neste momento para o Senhor nos ensinar cada vez mais a fazermos, Senhor, as coisas como o Senhor deseja. Não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E terminamos então esse pequeno estudo sobre a adoração. O próximo estudo nós vamos fazer sobre a adoração coletiva, ou seja, adoração em grupos. Você vai aprender bastante como adorar a Deus durante um culto, com agrupamento, com juntamento de pessoas. Amém? Paz seja convosco.